Atenção! Um chamado urgente para os tempos que estamos vivendo. Estamos à beira de mudanças significativas que podem remodelar nossa compreensão de fé, comunidade e a própria sociedade. Este não é o momento para passividade ou complacência. É um momento para vigilância, reflexão profunda e ação decisiva. Primeiramente, enfrentamos um fenômeno preocupante que ameaça a essência de nossa fé, o crescente afastamento da Igreja. Este desafio não se limita a uma diminuição nos números de frequentadores dos cultos, é muito mais profundo. Há uma tendência alarmante de cristãos, não apenas se afastando fisicamente das comunidades de fé, mas também se desviando dos fundamentos da doutrina cristã. Muitos estão adotando uma postura mais flexível em relação a princípios que deveriam ser inegociáveis, abrindo espaço para a aceitação de práticas e crenças que estão em clara oposição aos ensinamentos bíblicos. Como podemos reverter essa tendência e reavivar o compromisso autêntico com nossa fé? Em segundo lugar, estamos testemunhando um aumento preocupante da influência demoníaca no entretenimento. A indústria da música, os filmes, os programas de televisão e até os jogos eletrônicos estão cada vez mais permeados por conteúdos que não apenas flertam com o ocultismo, mas muitas vezes o glorificam. Essa normalização do mal é um ataque sutil, mas poderoso, às nossas convicções e valores morais, especialmente influenciando as mentes jovens e impressionáveis. Como podemos, então, como comunidade de fé, oferecer alternativas saudáveis e fortalecer nossos jovens e famílias contra essas influências nocivas? Além disso, a descrição dos últimos dias em 2 Timóteo 3 nunca pareceu tão precisa. A sociedade moderna reflete vividamente a previsão de tempos difíceis, marcados por egoísmo, materialismo, arrogância, desrespeito e uma hostilidade generalizada em relação à fé genuína. O aumento do individualismo e a perda dos valores comunitários estão levando a uma desintegração social preocupante. Como podemos, então, fortalecer nossa resiliência espiritual e moral e reafirmar os valores do Reino de Deus em um mundo cada vez mais hostil? Prosseguindo com nossa análise, é imperativo que confrontemos esses desafios com uma fé robusta, informada e ativa. A resposta cristã a esses tempos turbulentos deve ser multifacetada, abrangendo desde a educação e formação espiritual até a ação social e o engajamento cultural. Educação e formação espiritual. Um dos pilares para fortalecer nossa fé diante desses desafios é a educação e a formação espiritual contínuas. Não se trata apenas de conhecer as Escrituras, mas de mergulhar profundamente em seu significado, aplicação e relevância para os desafios contemporâneos. Como podemos cultivar um ambiente de aprendizado contínuo em nossas comunidades, incentivando o estudo bíblico, a reflexão teológica e o discernimento espiritual? A implementação de grupos de estudo, seminários e conferências pode servir como um meio eficaz para promover uma compreensão mais profunda da fé e equipar os crentes para a vida cristã autêntica. Ação social e justiça. A fé cristã nunca foi apenas sobre crenças individuais, é também sobre ação. Estamos chamados a ser as mãos e os pés de Cristo no mundo, o que significa atuar em favor dos marginalizados, dos oprimidos e dos necessitados. Como podemos aumentar nosso engajamento em questões de justiça social, cuidado com a criação e serviço comunitário? Iniciativas como bancos de alimentos, programas de assistência a sem-teto e projetos de conservação ambiental não são apenas expressões de nosso amor ao próximo, mas também poderosas demonstrações do Reino de Deus em ação. Engajamento cultural. Em uma era dominada pela mídia e pelo entretenimento, os cristãos são desafiados a engajar-se de maneira significativa com a cultura ao seu redor. Isso não significa simplesmente rejeitar toda a cultura popular, mas discernir, criar e contribuir para a cultura de maneiras que reflitam os valores do Reino de Deus.
Como podemos, então, usar as artes, a literatura, a música e até as mídias sociais como plataformas para expressar nossa fé e oferecer perspectivas alternativas ao discurso cultural dominante? Comunidade e relacionamentos. A força da comunidade de fé reside em seus relacionamentos. Em um mundo onde o isolamento e a solidão estão se tornando epidêmicos, a igreja deve ser um lugar de conexão genuína, acolhimento e amor. Como podemos fortalecer os laços dentro de nossas comunidades, promovendo a autenticidade, a vulnerabilidade e o apoio mútuo? Grupos pequenos, reuniões de oração e eventos comunitários podem servir como espaços vitais para o cultivo de relacionamentos profundos e significativos. Vida de oração. A oração é o fôlego da vida cristã, uma comunicação vital com Deus que sustenta, orienta e transforma. Em meio às pressões e desafios do mundo moderno, a prática da oração nos leva à presença de Deus, onde encontramos paz, força e direção. Como podemos cultivar uma vida de oração mais profunda e consistente, tanto individualmente quanto em comunidade? A instituição de momentos regulares de oração, vigílias e retiros espirituais pode ajudar a fortalecer nossa conexão com Deus e renovar nosso espírito para enfrentar os desafios diários. Testemunho pessoal. Cada cristão é chamado a ser um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Nosso testemunho pessoal, refletido em nossas palavras e ações, pode ser uma ferramenta poderosa para compartilhar a esperança e o amor de Cristo com aqueles ao nosso redor. Como podemos viver de tal maneira que nosso testemunho pessoal atraia outros para Cristo? A integridade, a compaixão e a coragem para compartilhar nossa própria jornada de fé podem abrir portas para conversas significativas sobre o significado e a relevância de Cristo em nossas vidas. Esperança escatológica. Em tempos de incerteza e turbulência, a esperança escatológica da fé cristã oferece uma âncora firme para nossas almas. A promessa do retorno de Cristo e da restauração de todas as coisas nos lembra que a história está se movendo em direção a um fim redentor. Como podemos nutrir essa esperança escatológica em nossos corações e permitir que ela molde nossa perspectiva e ações no presente? O estudo da escatologia bíblica, juntamente com a prática da adoração e da celebração da ceia do Senhor, pode nos ajudar a manter uma visão eterna, motivando-nos a viver com propósito e esperança. Discipulado. O discipulado é fundamental para o crescimento e a maturidade na fé cristã. Ele envolve não apenas o aprendizado e a aplicação dos ensinamentos de Cristo, mas também o desenvolvimento de um relacionamento pessoal e transformador com Ele. Como podemos, então, fomentar uma cultura de discipulado em nossas comunidades, onde os mais experientes na fé possam orientar e nutrir os novos crentes em sua caminhada espiritual? A criação de programas de mentoria, estudos bíblicos orientados e oportunidades de serviço podem oferecer contextos práticos para o discipulado eficaz, promovendo o crescimento espiritual individual e coletivo. Hospitalidade cristã. A prática da hospitalidade é uma marca distintiva da comunidade cristã. Ela reflete o coração acolhedor de Deus e serve como um poderoso testemunho do amor inclusivo de Cristo. Em um mundo marcado pelo isolamento e divisão, como podemos exercer uma hospitalidade radical que acolhe os estranhos, cuida dos necessitados e constrói pontes de amizade e compreensão? Incentivar a abertura de nossos lares, promover eventos comunitários inclusivos e participar de iniciativas de apoio a refugiados e deslocados são maneiras práticas de viver a hospitalidade cristã. Engajamento com as novas gerações. O futuro da igreja depende do envolvimento significativo das novas gerações. Diante dos desafios únicos que jovens e adolescentes enfrentam no contexto contemporâneo, como podemos comunicar a relevância do Evangelho de maneira autêntica e atraente para eles?
O investimento em ministérios juvenis dinâmicos, a utilização de tecnologias e mídias sociais para a evangelização e a criação de espaços seguros para diálogo e questionamentos podem ser estratégias eficazes para conectar-se com as novas gerações, cultivando sua fé e liderança. Integridade cristã no testemunho público. A autenticidade e a integridade no viver cristão são essenciais para um testemunho público eficaz. Em uma era de relativismo moral e escândalos frequentes, como podemos assegurar que nossas vidas reflitam verdadeiramente os valores e princípios do Evangelho? A prática consistente de autoexame, responsabilidade mútua em comunidade e um compromisso inabalável com a verdade e a justiça são fundamentais para manter a integridade cristã. Além disso, ao enfrentarmos dilemas éticos em nossas vidas profissionais ou pessoais, devemos buscar orientação nas Escrituras e na sabedoria coletiva da comunidade de fé, garantindo que nossas escolhas honrem a Deus e promovam o bem. Resiliência espiritual. Diante das adversidades e dos desafios inerentes à vida, a resiliência espiritual se torna uma qualidade indispensável para os cristãos. Como podemos desenvolver essa resiliência que nos permite enfrentar tempestades, superar obstáculos e emergir mais fortes na fé? A prática regular da oração, o engajamento em uma comunidade de fé solidária e o cultivo de uma perspectiva eterna são elementos-chave para construir uma fundação espiritual sólida. Ademais, o compartilhamento de testemunhos de superação e a lembrança das fidelidades passadas de Deus em nossas vidas podem servir como lembretes poderosos de sua presença constante e seu poder para nos sustentar. Contribuição para uma sociedade mais justa e compassiva. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser fermento na massa, influenciando positivamente a sociedade ao nosso redor. Isso implica não apenas em viver de acordo com os princípios bíblicos, mas também em atuar ativamente na promoção da justiça, da paz e da compaixão. Como podemos, então, usar nossos dons, recursos e plataformas para abordar questões sociais, ambientais e de justiça em nossa comunidade e além? A participação em iniciativas de justiça social, o engajamento em diálogos interreligiosos e interculturais e o apoio a políticas que refletem o cuidado de Deus pelos marginalizados são maneiras práticas pelas quais podemos contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e compassiva. Criatividade e inovação na prática ministerial. A Igreja, como o corpo de Cristo, é chamada a ser dinâmica e adaptável, capaz de responder aos desafios e oportunidades de cada época. Como podemos, então, incorporar criatividade e inovação em nossa prática ministerial, de modo a alcançar efetivamente as diversas populações e contextos em que estamos inseridos? Explorar novas formas de culto, adotar tecnologias emergentes para a evangelização e o discipulado, e desenvolver ministérios que atendam às necessidades específicas de grupos como famílias, jovens, idosos e comunidades marginalizadas são maneiras de revitalizar nossa missão e tornar a mensagem do Evangelho acessível e relevante para todos. Ética cristã em questões contemporâneas. Vivemos em uma era marcada por rápidas mudanças sociais, avanços tecnológicos e complexos dilemas éticos. Como a Igreja pode oferecer orientação bíblica e ética cristã sólida em questões contemporâneas como bioética, sustentabilidade ambiental, justiça social e direitos humanos? O compromisso com o estudo aprofundado das Escrituras, o diálogo com as ciências e a ética, e a disposição para abordar esses temas de maneira aberta e reflexiva podem ajudar os cristãos a navegar por essas questões complexas, oferecendo respostas que reflitam o amor, a justiça e a sabedoria de Deus. Promoção da unidade e reconciliação. Em um mundo cada vez mais polarizado e fragmentado, a mensagem do Evangelho de reconciliação e unidade é mais necessária do que nunca. Como a Igreja pode ser um modelo de unidade em Cristo, transcendendo divisões raciais, culturais, econômicas e denominacionais?
A prática da escuta ativa, o compromisso com o diálogo ecumênico e interreligioso, e a busca ativa pela justiça e reconciliação em situações de conflito são passos concretos que podemos dar para promover a unidade em meio à diversidade, refletindo o desejo de Cristo de que todos sejam um. João 17:21. Autodesenvolvimento contínuo. A jornada cristã é marcada por um processo contínuo de crescimento e transformação, moldando-nos à imagem de Cristo. Como podemos nos empenhar no autodesenvolvimento contínuo, não apenas espiritualmente, mas também intelectual, emocional e socialmente? Investir no aprendizado contínuo, seja por meio de leituras, cursos ou outras formas de educação, cuidar da saúde emocional e física, e desenvolver habilidades de relacionamento e comunicação são aspectos fundamentais para uma vida cristã equilibrada e eficaz. Ao nos aprimorarmos, estamos melhor preparados para servir a Deus e aos outros de maneira mais completa e competente. Contribuição cristã para a cultura e as artes. A fé cristã tem uma rica tradição de contribuição para a cultura e as artes, expressando a beleza, a verdade e a bondade de Deus por meio da criatividade humana. Como podemos, na atualidade, continuar a enriquecer a cultura e as artes com a perspectiva cristã? Encorajar cristãos a se engajarem nas artes visuais, na música, na literatura e no teatro, não apenas como consumidores, mas como criadores, pode ajudar a infundir a cultura com valores e temas que refletem a profundidade e a riqueza do Evangelho. Além disso, a apreciação e o apoio às expressões artísticas que promovem a dignidade humana, a beleza da criação e a busca pelo transcendente são maneiras de afirmar o valor da cultura e das artes como dons de Deus para a humanidade. Espiritualidade integrada à vida cotidiana. Uma fé vibrante não se limita aos momentos de culto ou devoção pessoal, mas permeia todos os aspectos da vida cotidiana. Como podemos viver nossa espiritualidade de forma integrada, de modo que nossa fé informe e transforme nossas atividades diárias, decisões e relacionamentos? Práticas como a oração contínua, a gratidão consciente e a busca por discernimento em decisões cotidianas são maneiras de manter uma consciência constante da presença de Deus. Além disso, a aplicação dos princípios bíblicos no trabalho, na família e nas interações sociais demonstra uma fé que é autêntica e relevante em todos os contextos da vida. Liderança servidora. No coração do ministério cristão está o conceito de liderança servidora, exemplificado por Jesus quando ele lavou os pés de seus discípulos, demonstrando que o maior entre eles deveria ser como o menor. Como podemos cultivar esse estilo de liderança em nossas comunidades, famílias e locais de trabalho? A liderança servidora envolve ouvir atentamente, colocar as necessidades dos outros à frente das próprias, e tomar decisões que promovam o bem-estar e o crescimento espiritual da comunidade. Ao adotar essa abordagem, líderes cristãos podem inspirar outros a seguir o exemplo de Cristo, criando uma cultura de humildade, serviço e amor altruísta. Responsabilidade social e ambiental. A mordomia da criação de Deus é uma responsabilidade confiada a todos os cristãos. Em um mundo enfrentando crises ambientais e desigualdades sociais profundas, como podemos viver de maneira que honre nosso chamado para cuidar da terra e buscar justiça para os oprimidos? A adoção de práticas sustentáveis, o envolvimento em iniciativas de justiça social e o apoio a políticas que protejam os vulneráveis e o meio ambiente são maneiras tangíveis pelas quais os cristãos podem exercer sua mordomia de forma responsável, refletindo o amor de Deus pela criação e por todos os seus habitantes. Oração e adoração como sustentáculos da vida espiritual. A oração e a adoração são fundamentais para manter uma conexão viva e profunda com Deus. Estas práticas nos permitem expressar nossa gratidão, confessar nossas falhas, buscar orientação e simplesmente desfrutar da presença de Deus.
Como podemos enriquecer nossa vida de oração e experiências de adoração para que elas reflitam uma verdadeira comunhão com o divino? A diversificação das formas de oração, a exploração de diferentes tradições de adoração e a incorporação de tempos de silêncio e reflexão podem ajudar a aprofundar nossa experiência espiritual, tornando-a mais vibrante e significativa. Comunidades acolhedoras e inclusivas. Uma das marcas distintivas da Igreja deve ser a sua capacidade de acolher e incluir pessoas de todas as origens, histórias e caminhos de vida. Em um mundo onde a exclusão e o isolamento são comuns, como podemos nos esforçar para que nossas comunidades reflitam o amor incondicional de Cristo, oferecendo um espaço onde todos se sintam valorizados e pertencentes? Iniciativas focadas na inclusão de minorias, programas de apoio a pessoas em situações de vulnerabilidade e a promoção de diálogos abertos sobre questões difíceis podem ajudar a criar um ambiente de acolhimento e aceitação. Fé diante de desafios globais. Vivemos em um mundo enfrentando desafios globais sem precedentes, incluindo pandemias, conflitos internacionais e crises climáticas. Como a fé cristã nos equipa para responder a essas questões de maneira construtiva e esperançosa? O engajamento informado e compassivo, a colaboração com organizações e comunidades para ações concretas e o testemunho de uma esperança que transcende as circunstâncias atuais podem demonstrar a relevância da fé cristã em abordar e enfrentar os desafios globais de nosso tempo. A força transformadora da esperança cristã. Em um mundo frequentemente marcado pelo desespero e pela incerteza, a esperança cristã oferece uma perspectiva transformadora. Essa esperança não se baseia em otimismo ingênuo, mas na certeza das promessas de Deus e na realidade da ressurreição de Cristo. Como podemos viver de maneira que essa esperança influencie nossa visão de mundo, nossas ações e nossas interações com os outros? A prática da gratidão, o compromisso com ações que refletem a justiça e o amor de Deus, e o apoio mútuo dentro da comunidade de fé podem ajudar a cultivar e a compartilhar essa esperança transformadora. Narrativa cristã e compreensão do mundo. A narrativa cristã oferece uma visão abrangente do mundo, da história e do propósito humano, centrada na criação, queda, redenção e restauração. Essa visão de mundo não apenas molda nossa compreensão da realidade, mas também informa nossa resposta aos desafios contemporâneos. Como podemos, então, mergulhar mais profundamente na rica tapeçaria da narrativa bíblica, permitindo que ela forme nossa identidade, oriente nossas decisões e inspire nossa interação com o mundo ao nosso redor? A integração da história bíblica em nossos cultos, educação cristã e formação espiritual pode ajudar a enraizar nossa fé nesta narrativa abrangente, fornecendo uma base sólida para a vida e o ministério. Papel da Igreja na promoção da paz e reconciliação. Em um mundo marcado por divisões, conflitos e injustiças, a Igreja é chamada a ser um instrumento de paz e reconciliação. Seguindo o exemplo de Cristo, o Príncipe da Paz, somos convocados a construir pontes, curar feridas e promover a justiça em todas as esferas da vida. Como podemos encorajar e praticar a reconciliação em nossas comunidades, famílias e esferas de influência, refletindo o ministério reconciliador de Cristo? Iniciativas de diálogo intercultural e interreligioso, programas de mediação de conflitos e a defesa ativa da justiça social podem ser maneiras eficazes pelas quais a Igreja manifesta o amor reconciliador de Deus no mundo. Fé e empatia nas interações sociais. A fé cristã nos chama a olhar para o outro com compaixão, buscando entender suas perspectivas, dores e esperanças. Em uma cultura frequentemente caracterizada pela polarização e pelo julgamento precipitado, como podemos cultivar uma abordagem mais empática e compassiva nas nossas interações sociais? Praticar a escuta ativa, buscar entender antes de ser entendido e abordar as diferenças com graça e respeito são aspectos essenciais dessa abordagem.
Além disso, o envolvimento em atividades comunitárias e a participação em iniciativas de serviço podem oferecer oportunidades práticas para exercitar a empatia e o cuidado pelo próximo. Espiritualidade equilibrada, fé e ação. Uma espiritualidade autêntica e equilibrada não separa a fé de ação, mas as vê como intrinsecamente conectadas. O verdadeiro compromisso espiritual se manifesta não apenas em momentos de adoração e oração, mas também na forma como vivemos nossas vidas diárias e interagimos com o mundo ao nosso redor. Como podemos, então, desenvolver uma espiritualidade que equilibra contemplação e ação, incentivando os cristãos a viver sua fé de maneira prática e tangível? A integração de práticas espirituais que nutrem a alma com o envolvimento em ações de serviço e justiça pode ajudar a criar uma vida de fé vibrante e ativa. Educação e formação das próximas gerações. A responsabilidade de educar e formar as próximas gerações na fé é um dos aspectos mais cruciais do ministério da Igreja. Em um mundo em rápida mudança, como podemos garantir que crianças e jovens não apenas compreendam os fundamentos da fé cristã, mas também saibam como aplicá-los em suas vidas? O investimento em programas de educação cristã de qualidade, o envolvimento dos jovens em projetos de serviço e a criação de espaços para questionamentos e diálogos abertos podem ser estratégias eficazes para nutrir uma fé robusta e questionadora nas novas gerações. Arte e cultura como expressões do espírito humano redimido. A fé cristã sempre reconheceu o valor e a importância da arte e da cultura como expressões do espírito humano. Como podemos, na contemporaneidade, continuar a explorar e celebrar a criatividade como um dom divino, utilizando-a para expressar nossa adoração, refletir sobre nossa condição humana e comunicar a mensagem do Evangelho? O encorajamento de artistas cristãos, a inclusão de expressões artísticas na vida da Igreja e o diálogo com a cultura contemporânea podem abrir novas avenidas para testemunhar a beleza e a verdade do Evangelho através da criatividade humana. Comunicação efetiva do Evangelho na era digital. A era digital oferece oportunidades sem precedentes para a disseminação do Evangelho. Com o vasto alcance das redes sociais, plataformas de vídeo e podcasts, como podemos aproveitar essas ferramentas para comunicar eficazmente a mensagem de Cristo de maneira autêntica e envolvente? Desenvolver conteúdo que seja não apenas teologicamente sólido, mas também relevante e acessível a uma audiência global diversificada requer uma compreensão profunda tanto da mensagem que desejamos transmitir quanto dos meios pelos quais ela é compartilhada. Além disso, a criação de comunidades online que ofereçam espaço para perguntas, discussões e apoio espiritual pode ser uma maneira eficaz de construir conexões significativas em um mundo cada vez mais digital. Apoio ao bem-estar emocional e mental. Em um momento em que questões de saúde mental e emocional estão ganhando reconhecimento e atenção crescentes, a Igreja tem um papel vital a desempenhar no apoio ao bem-estar de sua comunidade. Como podemos criar um ambiente que não apenas reconheça a importância da saúde mental, mas também ofereça recursos, apoio e uma rede de segurança para aqueles que lutam? Integrar aconselhamento cristão, workshops sobre saúde mental e grupos de apoio dentro da estrutura da Igreja pode oferecer caminhos tangíveis para abordar essas questões, enquanto reflete o cuidado e a compaixão de Cristo pelos que sofrem. Abordagem holística à missão cristã. A missão cristã transcende a proclamação verbal do Evangelho, abraçando também o cuidado pelas necessidades físicas, emocionais e sociais das pessoas. Como podemos adotar uma abordagem mais holística à missão, que considere o ser humano em sua totalidade? Iniciativas como clínicas de saúde comunitárias, programas de alimentação e habitação, e esforços de desenvolvimento social não apenas atendem a necessidades imediatas, mas também abrem portas para compartilhar o amor de Cristo de maneira prática. Essa abordagem holística reflete a compreensão bíblica de que cada pessoa é um ser integral,
criado à imagem de Deus. Promoção de uma sociedade equitativa. A busca por justiça e equidade é central para o ensino bíblico, refletindo o coração de Deus por um mundo onde todos são valorizados e têm suas necessidades atendidas. Como cristãos, somos chamados a ser agentes de mudança, promovendo políticas e práticas que visam eliminar a desigualdade e a injustiça. Isso pode envolver a defesa de reformas sociais, o engajamento em iniciativas de desenvolvimento comunitário e o apoio a organizações que trabalham para melhorar as condições de vida dos mais vulneráveis. Ao fazer isso, não apenas cumprimos o mandamento bíblico de amar nosso próximo, mas também demonstramos o reino de Deus em ação. Manter a fé em meio às adversidades. A jornada cristã nem sempre é fácil, enfrentamos provações, sofrimentos e adversidades que podem abalar nossa fé. Como podemos manter nossa confiança em Deus e nossa aderência aos seus caminhos, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras? A chave está em ancorar nossa fé nas promessas imutáveis de Deus, praticar a comunidade e o suporte mútuo, e cultivar uma perspectiva eterna que reconhece nossa esperança final na vitória de Cristo. Além disso, o testemunho de cristãos ao longo da história que perseveraram na fé em meio às provações pode oferecer encorajamento e inspiração. O poder transformador do perdão e da graça. O perdão e a graça são temas centrais do Evangelho, refletindo a própria essência do amor redentor de Deus por nós. Como podemos viver a realidade desse perdão em nossas próprias vidas, estendendo graça a nós mesmos e aos outros, mesmo quando é difícil? A prática do perdão não apenas liberta da amargura e do ressentimento, mas também abre caminho para a cura e a restauração de relacionamentos quebrados. Além disso, ao experimentarmos a profundidade da graça de Deus em nossas próprias vidas, somos capacitados a agir com maior compaixão e empatia em relação aos outros. Testemunho pessoal no compartilhamento da fé. O compartilhamento de nossa jornada de fé com outros pode ser uma poderosa ferramenta evangelística. O testemunho pessoal oferece uma narrativa autêntica e relacional que pode tocar o coração de quem ouve de uma maneira única. Como podemos, então, efetivamente compartilhar nosso testemunho, aproveitando as oportunidades que Deus coloca em nosso caminho? É essencial estar preparado para compartilhar, em amor e humildade, como Deus tem atuado em nossas vidas, superando o medo e a insegurança com a confiança de que o Espírito Santo nos guiará em nossas palavras e ações. Cuidado com a criação de Deus. Como mordomos da criação de Deus, temos a responsabilidade de cuidar do mundo ao nosso redor de forma sustentável e consciente. Em face das crescentes preocupações ambientais, como podemos, como comunidade de fé, promover práticas e estilos de vida que honrem o mandato divino de cuidar da terra? A adoção de práticas sustentáveis em nossas igrejas, lares e comunidades pode servir como um testemunho do nosso compromisso com a criação de Deus, enquanto educamos outros sobre a importância da sustentabilidade e da conservação. Adoração como resposta a Deus. A adoração é a expressão natural da nossa gratidão, amor e reverência por Deus. Ela nos centra em Deus, nos lembra de sua soberania e bondade, e nos fortalece em nossa fé. Como podemos cultivar uma vida de adoração que transcenda os momentos de culto coletivo e se infiltre em todos os aspectos de nossas vidas? A integração de práticas de adoração em nossa rotina diária, como a oração, a meditação nas Escrituras, a gratidão e o serviço ao próximo, pode ajudar a manter nosso foco em Deus e viver de forma que honre e glorifique a Ele. A importância da comunidade na jornada de fé. A jornada cristã é enriquecida e sustentada pela comunidade de fé. No contexto da igreja, encontramos apoio, encorajamento e responsabilidade mútua. Como podemos fortalecer esses laços comunitários, tornando a igreja um espaço onde cada membro se sente acolhido, valorizado e parte integrante do corpo de Cristo?
Incentivar a participação ativa em grupos pequenos, ministérios de serviço e atividades comunitárias pode promover um senso de pertencimento e permitir que os dons e talentos de cada indivíduo sejam usados para o benefício de toda a comunidade. Resiliência diante das adversidades. A vida, inevitavelmente, traz desafios e adversidades que testam nossa fé e resiliência. Como cristãos, somos chamados a enfrentar esses momentos com fé e confiança em Deus, sabendo que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Como podemos desenvolver essa resiliência espiritual que nos permite encarar as dificuldades com esperança e perseverança? Práticas espirituais como a oração constante, o estudo da palavra e a comunhão com outros crentes podem fortalecer nossa fé e nos preparar para enfrentar as tempestades da vida. A esperança cristã em tempos incertos. A esperança é um tema central do Evangelho e um âncora para a alma em tempos de incerteza. Essa esperança não se baseia em circunstâncias passageiras, mas na promessa eterna de Deus de redenção e restauração. Como podemos abraçar e viver essa esperança, especialmente em momentos de incerteza global, pessoal ou comunitária? Aprofundar-se nas promessas de Deus encontradas nas Escrituras, compartilhar histórias de esperança e encorajamento dentro da comunidade de fé e envolver-se em atos de serviço que refletem o amor e a esperança de Cristo no mundo são maneiras de manter viva a chama da esperança cristã. Humildade e empatia nas interações. A humildade e a empatia são qualidades essenciais que Jesus demonstrou e ensinou aos seus seguidores. Elas têm o poder de transformar nossas interações, promovendo compreensão e respeito mútuos. Em um mundo frequentemente marcado por discursos divisivos e falta de compreensão, como podemos praticar essas virtudes em nossas vidas diárias? Ouvir ativamente, colocar-se no lugar do outro e abordar cada situação com um coração disposto a aprender e servir podem ser caminhos para construir pontes de diálogo e reconciliação. Fé e justiça social. A justiça é um tema recorrente nas Escrituras, refletindo o coração de Deus pela equidade e pelo cuidado com os marginalizados. A fé cristã nos chama a ser vozes ativas na promoção da justiça social, defendendo os oprimidos e trabalhando por sistemas mais justos. Como podemos engajar nossa fé de maneira prática na luta contra as injustiças sociais? A participação em organizações que promovem a justiça, o envolvimento em causas comunitárias e a educação contínua sobre questões sociais são maneiras pelas quais podemos viver nossa fé de forma tangível e transformadora. Integração da fé em todas as áreas da vida. A fé cristã não se limita a uma dimensão espiritual isolada, ela permeia todos os aspectos de nossa existência. Viver uma fé integrada significa que nossos valores e crenças influenciam nossas decisões, nossos relacionamentos, nossa carreira e nosso lazer. Como podemos assegurar que nossa fé esteja presente em cada área de nossa vida, orientando nossas escolhas e ações? A reflexão contínua sobre como os princípios bíblicos se aplicam às diversas situações da vida, a busca por orientação espiritual em decisões importantes e o compromisso de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo em todos os contextos são essenciais para um testemunho cristão autêntico e impactante. Renovação espiritual contínua. A jornada cristã é um processo de crescimento e renovação constantes, onde somos chamados a nos aprofundar na nossa relação com Deus e a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo a cada dia. Como podemos cultivar uma prática de renovação espiritual que nos mantenha vibrantes e receptivos à transformação que Deus deseja operar em nós? A dedicação a práticas espirituais regulares, como a leitura e meditação nas Escrituras, o jejum, a oração contemplativa e a participação em retiros espirituais, pode proporcionar os espaços e os ritmos necessários para uma profunda renovação interior. Igreja como comunidade de apoio e cura. A igreja não é apenas um lugar de culto, mas também uma comunidade de cuidado, apoio e cura.
Em um mundo que muitas vezes pode ser frio e isolador, como podemos garantir que nossa igreja seja um refúgio de amor e aceitação, onde as pessoas possam encontrar cura para suas feridas e força para seus desafios? Promover uma cultura de transparência, onde as pessoas se sintam seguras para compartilhar suas lutas, e oferecer ministérios de aconselhamento, grupos de apoio e oportunidades para o serviço mútuo são maneiras pelas quais a igreja pode desempenhar seu papel como um centro de cura e restauração. Celebração da diversidade na comunidade de fé. A Igreja Global é marcada por uma rica tapeçaria de culturas, tradições e perspectivas, refletindo a criatividade e a diversidade do próprio Deus. Como podemos celebrar essa diversidade dentro de nossa comunidade de fé, de modo que enriqueça nossa compreensão do Evangelho e nos una mais profundamente como o corpo de Cristo? A promoção de eventos interculturais, o intercâmbio entre igrejas de diferentes tradições e a inclusão consciente de diversas vozes e perspectivas em nossa pregação, adoração e liderança podem ajudar a construir uma comunidade que verdadeiramente reflete a universalidade e a unidade da Igreja de Cristo. Missão e evangelização em um mundo em mudança. A missão de compartilhar o Evangelho é central para a identidade da Igreja. Em um mundo que está constantemente evoluindo, com novos desafios e oportunidades surgindo a cada dia, como podemos nos adaptar para continuar a transmitir eficazmente a mensagem transformadora de Cristo? Abraçar métodos inovadores de evangelização, utilizar plataformas digitais para alcançar um público mais amplo e desenvolver abordagens contextuais que ressoem com diferentes culturas e gerações podem revitalizar nossa missão evangelística, tornando-a mais relevante e impactante no mundo contemporâneo. Liderança inspiradora e mobilizadora. Uma liderança eficaz é crucial para o avanço da Igreja e a realização de sua missão no mundo. Líderes que inspiram e mobilizam não apenas encorajam os fiéis em sua jornada espiritual, mas também os equipam para viver e compartilhar sua fé de maneira autêntica. Como podemos cultivar esse tipo de liderança dentro de nossas comunidades? Investir no desenvolvimento e formação de líderes, promover um ambiente de mentoramento e discipulado, e encorajar uma liderança que esteja fundamentada na oração, no estudo bíblico e no serviço altruísta são passos essenciais para formar líderes capazes de guiar com visão e compaixão. Um futuro esperançoso fundamentado nas promessas de Deus. Apesar das incertezas e desafios do presente, a fé cristã nos oferece uma visão de um futuro esperançoso, fundamentado nas promessas eternas de Deus. Essa esperança não é um mero otimismo, mas uma certeza baseada no caráter fiel de Deus e na vitória final de Cristo sobre o pecado e a morte. Como podemos abraçar e viver a partir dessa esperança, permitindo que ela guie nossa visão para o futuro e inspire nossas ações no presente? Cultivar uma perspectiva escatológica, celebrar regularmente a ressurreição e a promessa do retorno de Cristo, e engajar-se em práticas que antecipem o reino de Deus aqui e agora são maneiras de manter viva a chama da esperança cristã em nossos corações e comunidades. Queridos amigos e seguidores do canal Sopro Divino, chegamos ao fim de mais uma jornada juntos, explorando as profundezas da nossa fé e refletindo sobre como viver de forma autêntica e impactante em um mundo em constante mudança. É com corações cheios de gratidão que agradecemos a cada um de vocês por dedicar seu tempo, sua atenção e, sobretudo, seu coração aberto a esta jornada conosco. A cada passo deste caminho, fomos lembrados da beleza e da força que residem na comunidade de fé. Vocês, nossa querida família Sopro Divino, são a razão pela qual continuamos a buscar, a aprender e a compartilhar. Sua presença, seus comentários e seu apoio nos inspiram a ir além, aprofundando nosso compromisso de trazer conteúdo que edifica, encoraja e ilumina. Se este vídeo ressoou com você, se trouxe novas perspectivas ou conforto ao seu coração, pedimos humildemente que você nos ajude a compartilhar essa mensagem.
Ao curtir este vídeo e compartilhá-lo com amigos, familiares ou em suas redes sociais, você nos ajuda a alcançar mais pessoas que, assim como nós, estão em busca de inspiração, esperança e comunhão. O ato de compartilhar vai além de um simples clique, é uma forma poderosa de semear amor, sabedoria e união, princípios que tanto valorizamos aqui no Sopro Divino. Juntos, podemos criar ondas de positividade e transformação, tocando vidas e corações por onde passarmos. Agradecemos profundamente por fazerem parte da nossa comunidade e por caminharem conosco nesta jornada de fé. Que possamos continuar a crescer juntos, inspirados pelo sopro divino do amor e da graça que nos une. Com carinho e gratidão, a equipe do Sopro Divino.